Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma Web TV Esportes do Jornal NH, nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2014. É uma terça-feira, é um dia 25 de fevereiro, é um dia de Copa, André. André Henrique aqui ao meu lado vai acompanhar hoje lá na Arena Grêmio e Atlético Nacional de Medellín. Grande jogo dessa Libertadores até agora para o Tricolor. O jogo aí que o Grêmio tem toda a obrigação de fazer o resultado em casa, né, André? Depois de ter vencido o Nacional do Uruguai fora de casa na primeira rodada, agora tem que somar os pontos em casa, tem que ganhar na Arena. E claro, para isso conta com a torcida, conta com o apoio da torcida tricolor, lotando o seu estádio e também com todo o time do Anderson Moreira. O que dá para esperar desse jogo de hoje à noite? Copa Libertadores, né, Chico? A estreia do Grêmio jogando em casa aí nessa Libertadores. Jogo que vale a liderança do grupo 6 ali, né? Tanto o Grêmio quanto o Nacional de Medellín venceram nas estreias, com o diferencial de que o Grêmio venceu fora, né? Venceu o Nacional lá em Montevidéu. Jogo difícil, né, Chico? Complicado aí, mas com o apoio da torcida, jogando em casa, o Grêmio tem tudo para buscar esse resultado positivo aí e abrir vantagem aí na liderança do grupo, né? Vamos ver como é que se comporta o time do Anderson Moreira jogando em casa. O Anderson que deve manter o mesmo time, né, que venceu o Nacional lá em Montevidéu para esse jogo aí de hoje à noite. Pois é, né, estava ontem até conversando com o Christopher aqui, né, se falava em que a alternativa daqui a pouco o Anderson poderia botar no jogo para rodar algo diferente, mas claro, ele deve manter a mesma equipe com o Riveiros, Ramiro e Edinho de volantes, Zé Roberto, Luan e o Barcos na frente. Acho que isso aí é suficiente para conseguir um bom resultado hoje. O que se falou muito nesses últimos dias aí, depois da vitória do Grêmio sobre o Novo Hamburgo no final de semana, foi a possibilidade do Dudu entrar no time, né? Daqui a pouco saindo algum volante ali, o Ramiro, de repente, né? Ou até mesmo o Zé Roberto. Ou até mesmo o Zé Roberto, mantendo os três volantes, até porque o Riveiros é um volante que chega bem na frente no apoio também, né? O Riveiros que foi o autor do gol da vitória lá no Uruguai por 1-0 na estreia do Grêmio. Mas parece que o Anderson Moreira realmente não deve mexer pelo menos no início do jogo, deve manter a mesma formação que começou o jogo aí lá em Montevidéu, com os três volantes ali, né, e o Zé Roberto no time. O Grêmio que joga aí pela liderança, né, o Atlético Nacional de Medellín venceu na primeira rodada o News Old Boys, e na quinta-feira tem o jogo dos dois derrotados da primeira rodada, o Nacional e News jogam lá em Rosário, na Argentina, um jogo também que promete bastante nesse dificílimo grupo 6 da Libertadores, aí, o grupo da morte, e o Grêmio pode conseguir uma boa vantagem na liderança nessa largada, nessa segunda rodada, né, André? Vai ser em casa é fundamental, né, Chico? Já aproveitar essa boa vitória fora de casa na estreia para somar aí 6 pontos nessa arrancada, aí sim, começando com 2 vitórias, dá uma certa tranquilidade a mais aí, com certeza, pro time do Grêmio. Pois é, vamos ver então como é que o Grêmio sai hoje à noite, o jogo às 10 horas da noite, claro, o NH, tanto no site quanto na versão impressa, vai ter todas as informações aqui para você acompanhar, a gente fala muito disso ao longo desse dia. A gente tem amanhã, né, André, também, hoje tem Libertadores, amanhã tem Gauchão, a gente conversava agora há pouco, né, o Gauchão, o Inter jogou com os reservas no final de semana, muita gente criticou, mas daí na quarta-feira o Inter vai jogar com os titulares do Beira-Rio, amanhã, e na sexta tem jogo de novo por uma rodada adiantada lá do meio de março, sendo que também o Novo Hamburgo joga amanhã porque tem rodada adiantada de outro. O Gauchão não se ajuda muito também nessas coisas, né? Impressionante. Essa falta de organização, dá pra dizer, né, Chico? Isso aí que acaba prejudicando aí o nosso Campeonato Gaúcho. Porque fica aquela coisa, né? Aí a rodada antecipa e atrasa jogo e não tem outra data, então... O Grêmio vai ter que fazer jogos seguidos daqui a pouco. Vai ter um período de Grêmio, vai ter dia 5, 7 e 9 de março. 3 jogos a cada 2 dias. O Inter vai jogar quarta e sexta, sendo que esse jogo de sexta não tem nenhuma explicação por que esse jogo vai ser no meio no final de semana de carnaval, sem nenhuma expectativa. Aí depois criticam os times por jogarem, o Inter e Grêmio por jogarem com reserva, sendo que acaba sendo necessário, né? O planejamento fica muito ruim, sem falar nos jogos de Novo Hamburgo que a gente acompanha aqui, que mudam de horário toda hora, né? Cada jogo marcado, de repente muda o horário um dia antes, acho bem complicado. Só o Novo Hamburgo acho que já teve uns 3 ou 4 jogos com mudança de data e de horário. Então... Pois é, mas o Grêmio, né? O Inter, né, André? O Inter vai jogar no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas, daqui a pouco a gente tem a vistoria. E claro, a expectativa do Inter é contar de novo com o Beira-Rio como uma força, né? Podendo jogar em casa contra o bom time do Brasil, né? Que é o melhor time do interior até agora. O Abel Braga também, com menos entrosamento, porque tem menos tempo de jogo do que o Grêmio, mas também vem formando ali uma ideia interessante de equipe até agora. Sim, né, Chico, com destaque ali o Arangue surgindo muito bem, né, até o Inter tá já indo atrás para comprar os direitos aí desse jogador.
E contra o Brasil agora, né, no Beira-Rio, segundo teste do Beira-Rio, a expectativa ficou para hoje, a vistoria, para ver se o estádio é liberado para esse jogo aí. O Inter que está pegando aí na sequência, pegou o Veranópolis, agora o Brasil, os dois melhores times do interior aí, né? Vamos ver em casa contra o Brasil agora, com os titulares, como é que o Inter vai se comportar. Acabou perdendo a invencibilidade, né? Não tinha perdido ainda no Gauchão, lá em Veranópolis no domingo. Que nem tu falou, né, Chico, sem os titulares aí, que o Abel deu uma segurada nessa viagem aí pro pessoal também não se desgastar tanto nesse início aí de temporada. Pois é, o Inter que joga amanhã às 10 horas da noite também, e nessa quarta-feira a gente tem também um jogo, tem dois jogos aqui de times da região. A gente tem o Novo Hamburgo contra o Passo Fundo, né, o jogo adiantado da 14ª rodada, o jogo é no Estádio do Vale? Estádio do Vale. Estádio do Vale. E o Novo Hamburgo, né, André, buscando uma recuperação depois de 3 jogos sem vencer. São 3 jogos sem vitória, sem marcar gol, né, Chico? Então a situação do Novo Hamburgo ali não é mais tão tranquila. O Novo Hamburgo chegou a estar bem, chegou a estar na vice-liderança ali do grupo. Já está fora da zona de classificação, está na 5ª posição. Tamar Schulli com alguns problemas para escalar o time, não vai ter o Luiz Henrique nem o Sousa, os dois zagueiros estão suspensos. Tem gente lesionada aí, o Chicão, o Rafael Mineiro, o próprio centroavante, o Douglas, foi fazer uma ressonância ontem e está sentindo umas dores no joelho. Vamos ver agora, a expectativa do Itamar é esperar esses resultados desses exames aí para ver se vai poder contar com ele, né? Mas de qualquer forma é um jogo em casa, né, Chico? E o Novo Hamburgo precisa vencer, porque emendar aí mais uma derrota ou mais um empate aí começa a complicar. O Passo Fundo que tem um time bem competente, né, comandado pelo Luiz Carlos Vinck, mas que tem aí um problema, pode perder vários pontos e ser rebaixado por causa disso, numa situação muito parecida com a da Portuguesa do Brasileiro, né, teria escalado um jogador irregular e por isso o time lá da região norte do estado pode acabar sofrendo o rebaixamento nesse gauchão. São 8 pontos, né, que o Passo Fundo perderia, né, se fosse, enfim, quando for julgado essa questão aí. Tá certo. E também a gente tem nessa quarta-feira, aí lá em Minas Gerais, o primeiro jogo das 2 últimas rodadas para a Vôlei Sul na Superliga B. Pega o time do Sada, o líder da competição, numa sequência aí. O primeiro Sada, que é o líder, depois pega na sexta-feira o Olímpico Marte Minas, que é o lanterna da Superliga. E como a gente ia falando, né, a Vôlei Sul disputa com o Bento a vaga na semifinal. A Vôlei Sul está em quarto, o Bento está em quinto. O que a Vôlei Sul precisa é fazer o mesmo número de pontos que o Bento. Tem uma pedreira aí contra o Sada, né, mas já contra o Olímpico não é, mesmo sendo fora de casa, é um jogo que dá para vencer, então acho que tem tudo a Vôlei Sul, acho que são 2 ou 3 pontos a vantagem. São 2 pontos de vantagem e fica aquilo, como o Bento faz os mesmos jogos, né, contra o Olímpico primeiro e Sada depois, o que a Vôlei Sul tem que fazer é o resultado que o Bento fizer contra o Marte Minas, a Vôlei Sul tem que repetir, mantém a diferença, garante a classificação para as semifinais. Eu acho que tá na mão, né, da Vôlei Sul, é só fazer o dever de casa fora de casa certinho aí, para garantir essa presença nas semifinais. Pois é, nós, claro, vamos acompanhar tudo aqui, tanto no site do Jornal NH quanto na edição impressa, e para falar também de todo o jogo da Libertadores, do Grêmio, falar do Gauchão, amanhã dos jogos de Inter e Novo Hamburgo ainda mais, nós voltamos nessa quarta-feira às 3 horas da tarde com muito mais Web TV de Esportes. Até lá!